Meu pai foi ao mesmo tempo meu herói e muitas vezes o meu vilão. E eu fiquei sem falar com meu pai quase 2 anos. E a ausência do meu pai trouxe um pouco mais de tranquilidade, que meu pai se tornou nessa fase um tormento. Foi o limite, eu falei, mãe, não dá para viver assim. E nessa clínica, meu pai leu a Bíblia, conheceu a palavra, conheceu Jesus e se converteu e saiu de lá crente. Cabeludo, roqueiro, maconheiro, virou crente. A vida dá volta e os sentimentos dão volta também. O amor volta em forma de saudade. É difícil até falar um pouco sobre isso. Eu não sei como que você está emocionalmente hoje. Eu sei que é um dia muito sensível e delicado e a emoção vai ser muito forte, porque muitas pessoas perderam o pai ou outros parentes devido à pandemia e ainda estão vivendo um tipo de luto. Este vídeo é para honrar todos os pais, ausentes ou presentes, e falar sobre coisas que são doloridas, mas também são curas para a nossa vida. A primeira fase de relacionamento com meu pai era puro amor. Meu pai era meu herói, eu admirava ele era o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, tudo que ele fazia era bacana. Lembro de muita coisa que ele me ensinou. A infância é aquela fase do belo, onde a gente só enxerga a nossa família, onde a gente só convive com as pessoas que a gente ama de verdade. Lembro dos acampamentos que eu fazia com meu pai em Ubatuba, na Praia de Lagoinha, aqui perto, descendo a serra, num Fusca, nos anos 70 isso. Eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. A recordação mais fraterna que eu tenho é do meu pai nadando em direção à ilha que fica em Lagoinha, enquanto eu, minha mãe e meu irmão nos banhávamos numa água muito gostosa. Eu lembro daquele pôr do sol, daquela água, sabe, aquela luz de final de tarde assim. É difícil até falar um pouco sobre isso. E dessa fase de amor migrando para a adolescência, tudo mudou. E eu passei, aquela sensação de rebeldia. Meu pai era muito diferente de todo mundo, cabelo comprido, roqueiro. Comecei a ter vergonha do meu pai porque eu sofria bullying. Meu pai era muito diferente e esse contraste, essa comparação que eu comecei a fazer com os pais dos meus amigos me deixou constrangido. Bobagem, mas é coisa de criança. E eu não conseguia mais querer estar na presença do meu pai. Eu me sentia meio que envergonhado, sabe? Além disso, ele começou a pegar pesado com a gente, ele deixou o trabalho que ele tinha como mecânico ortopédico, a grana caiu, ele começou a recusar e forçar a gente a fazer trabalhos que nenhum adolescente gostaria de fazer naquela idade. E essa rebeldia natural da idade nos afastou e a vergonha contribuiu para isso. Eu sei que é duro, a gente admitir que a gente tinha vergonha da aparência e do comportamento do nosso pai. Isso piorou quando um dia na rua me pararam e falaram assim, sabia que seu pai fuma maconha? E além de fumar maconha, meu pai ele bebia uma garrafa de 51 por semana, ele bebia sempre. E com isso ele se alterava muitas vezes e agredia a minha mãe verbalmente e infelizmente algumas vezes fisicamente. E aí o que era vergonha foi migrando para o ódio, foi migrando para a raiva. Eu não suportava mais a presença do meu pai. E o limite de tudo isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 18 anos, quando me pararam na rua de novo e me falaram, sabia que você tem irmãos? Eu falei, eu sei. Não, irmãos fora o Cat e o Willy, fora os dois, você tem mais 2. Porque seu pai tem uma outra família, algumas quadras daqui. Acho que esse foi um dos golpes mais duros que a vida me deu, porque mais que doer em mim, doeu por eu pensar na minha mãe. De repente, não sabia de tudo isso, eu sabia de uma parte, escondia de nós. E a vida bela, a vida da fantasia da infância, foi se revelando como uma vida real. Eu não sei como que é a sua, qual que é a sua história, mas esta é a minha e não foi fácil suportar todos os sentimentos confusos que começaram a acontecer. Esse foi o segundo sentimento. E o terceiro sentimento foi de querer não ter mais a presença do meu pai. Foi o sentimento de desprezo, o sentimento de vazio, eu fiquei sem falar com meu pai quase 2 anos e depois, um pouco mais maduro, trabalhando, tendo a minha renda, meu pai já não bancava mais nada em casa
Eu e meu irmão pagávamos todas as contas, exatamente todas. Meu pai começou a fazer o quê? Dormir na casa da amante e vir em casa trabalhar no fundo do quintal na oficina. Foi o limite. Falei, mãe, não dá para viver assim. Vamos tomar uma atitude. Minha mãe não tinha coragem, tradição, medo. Eu falei, não, mãe, já estamos bancando tudo. A gente segura a onda. E ela topou e eu chamei um advogado, pai do amigo meu, e consegui intermediar a separação. E meu pai foi embora e nós ficamos em casa. Ele levou o Fusca, levou todos os equipamentos dele, tinha que dividir tudo meio a meio, e nós ficamos com a casa, temporariamente, porque não passou muito tempo, chegou um corretor imobiliário falando que tinha que colocar a casa à venda, porque estava na separação, tinha que dividir. Eu falei, tudo bem. Eu não vou contar detalhes dessa história, porque tem um vídeo aqui que eu já contei, mas eu acabei comprando a metade da parte da casa do meu pai, descontando dele a pensão que ele não pagava mais para o meu irmão caçula. Com a compra da casa, nós começamos a ter um pouco mais de paz em casa, e a ausência do meu pai trouxe um pouco mais de tranquilidade, que meu pai se tornou nessa fase um tormento. E o sentimento, de novo, era de raiva, de desprezo, não era bacana, eu queria ele longe da gente. Depois da venda da casa, do outro lado, muita gente ficou feliz, porque recebeu dinheiro, comprou TV nova, geladeira nova, reformaram o portão. Só que depois que o dinheiro acabou, o que aconteceu? É claro, colocaram meu pai para fora, que teve que procurar um quartinho para morar de aluguel sozinho, trabalhando numa barraquinha como camelô, com artesanato de couro, na Praça 8, um bairro lá de Guarulhos, no Tabuão. E a gente se encontrava de vez em quando. Aos poucos a gente foi se aproximando, porque é pai e filho, não tem jeito, a notícia chega, a gente vê, sente dó. E aí eu comecei a ter dó do meu pai. Então comecei a ajudá-lo com cesta básica, de vez em quando eu pagava o aluguel dele, a gente foi se aproximando, mas nunca mais foi a mesma coisa. Até que um dia o telefone tocou, era a ex dele, para me avisar que ele estava tendo alucinações por abstinência de álcool. Estava tentando parar de beber e quando bebia ficava meio tantando as ideias. E o que aconteceu? Recolhi meu pai, coloquei numa clínica, eu internei por 4 meses para tratamento de dependência química. E nessa clínica, meu pai leu a Bíblia, conheceu a palavra, conheceu Jesus, se converteu e saiu de lá crente. Cabeludo, roqueiro, maconheiro, virou crente. E aí eu passava lá na barraquinha, ele ficava lendo a Bíblia, todos os dias leu a Bíblia inteira. E aos poucos eu percebi que meu pai estava se transformando, estava mais calmo, mais sereno, mais arrependido, mas ele não falava disso. E meu pai era um homem muito culto, a gente falava sobre política, sobre religião. E ele era ateu antes, mas depois que ele se converteu, ele só falava disso, estava empolgado. E aí foi uma fase bacana com meu pai, onde, apesar de ser bacana, meu coração tinha se transformado em pedra e era difícil quebrar, não era fácil não. E eu resistia, porque a mágoa, principalmente em relação à minha mãe, a meus irmãos, era muito forte. Bom, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que o céu é azul. Explique a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tantas casas que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais.
Agora começa a parte mais difícil, mais emocionante dessa história. Eu já falei sobre amor, vergonha, raiva, ódio, desprezo, um pouco de paz, até que um dia nós recebemos novamente um telefonema da ex dizendo que meu pai estava cuspindo sangue. Daí eu percebi que ele estava com varizes no esôfago, esse foi o diagnóstico. E aí eu comecei a levá-lo ao médico. Ele só tinha eu como filho mais velho, meu irmão do meio até hoje é revoltado. Falamos pouco sobre o meu pai. Meu irmão caçula sofreu muito e esse sofrimento também levou ele a uma dependência química, que é uma história que eu vou contar na segunda parte do documentário Passageiros. A minha vida virou um tormento durante 20 anos por causa de droga, bebida e relacionamento familiar. Eu suportei isso só com a ajuda de Deus. Sem Deus, eu tenho certeza que não daria certo. E da minha mãe, que é a minha heroína, a maior guerreira que eu amo, que está com a gente aí até hoje, graças a Deus. E eu tive que ir lá fazer um plano de saúde para o meu pai. Eu dei muita sorte, que foi um livramento, foi uma bênção de Deus, que tinha atendimento oncológico na Moca. Comecei a levar meu pai para ter os tratamentos, mas como já estava lá há muito tempo e a gente não sabia, rapidamente virou metástase. E a gente teve que levar meu pai para casa. E aí deixamos lá a casa meio que abandonada dele, mas eu ainda pagava aluguel. Mantive a casinha dele com as coisinhas dele lá. O dono me ligava, falou, não, a gente vai pagar. E entre hospital e casa, câncer, quem já passou por esse desafio, por essa doença maldita, essa doença que tira a paz de qualquer família, mesmo tendo armazenado tanto sentimento confuso em relação ao meu pai, e ali a confusão aumentou, porque eu tinha dó, tinha pena de ver ele definhando, desaparecendo, o câncer vai comendo a pessoa por dentro. Demoraram alguns dias, a gente recebeu um telefonema de madrugada e a notícia foi que meu pai tinha falecido. E aí, senti aquele baque, mas o que eu vou falar para vocês é bem difícil, estou confessando aqui. Senti alívio, porque tudo isso era muito tormento, a presença dele sempre trouxe uma confusão para a gente. E pode ser pecado, Deus sabe disso, mas naquele momento, quando eu recebi a notícia, foi alívio. É lógico que tinha amor, mas estava lá embaixo daquela rocha, petrificado. Então, o que eu senti foi alívio mesmo. Fomos para as questões práticas do velório, do enterro, e aí como meu pai era muito conhecido, muito popular, um vereador do bairro conseguiu um ônibus para levar parte da população, o velório estava cheio. E eu tomei a atitude, a iniciativa, minha mãe me provocou de convidar a ex-mulher dele e meus outros 2 irmãos para o velório e para o enterro. Como a vida dá volta, né? Cada história. E ali no velório, na hora de carregar o caixão, na hora de jogar flores e terra lá, onde meu pai estava sendo colocado, eu chamei meus outros irmãos para ajudar, para participar, porque ele era também pai desses 2 meninos que não tinham culpa nenhuma. Também carregavam lá os seus traumas. Uma situação extremamente constrangedora, um misto de sentimento, e a história está quase chegando ao fim, mas não chegou. Por quê? Porque agora, com mais maturidade, eu tenho algumas lições que eu aprendi e percebo o que ficou disso. E o que aconteceu com as coisas do meu pai que ficaram lá na casa. Uma semana depois do enterro, o amigo dele me ligou, o Ivan, e me perguntou o que a gente queria fazer. E eu disse para ele o seguinte, eu não quero nada do meu pai, nem objeto, eu não quero nada dele. E se arrependimento matasse, hoje eu já estaria morto, porque eu deixei escapar muita coisa bacana do meu pai. Ele tinha um baú bem legal, antigo, que eram bem originais, digamos assim. Ele tinha uma coleção de discos incrível que eu perdi. Beatles, Pink Floyd, Supertramp, Rolling Stones e por aí vai. Foram embora. E outros objetos mais que eu tenho certeza que hoje
eu teria uma relação diferente com eles. E até uma pergunta que me fazem no minimalismo: eu perdi minha mãe, perdi meu pai, o que eu faço? Eu tenho que me desfazer de tudo, os objetos emocionais. Você não precisa se desfazer das coisas que te fazem bem. Não precisa se precipitar e se livrar de tudo. Bom, essa é a lição que eu tive. Esse é o meu arrependimento. E com isso, depois de muito tempo, 15 anos, é fácil a gente tirar as lições aprendidas e rever sentimentos. Então, o amor, que começou na infância, que virou vergonha, ódio, desprezo, pena, se transformou em compaixão. Teve o alívio também. E com o tempo, volta, a vida dá volta e os sentimentos dão volta também. O amor volta em forma de saudade. E o que eu mais tenho que lidar hoje é não ter tido a oportunidade de ter o meu pai como meu amigo. E também não como um pai do jeito que eu gostaria, com uma lacuna muito grande. Eu tive meu pai durante 10 anos. Do jeito dele, ele me amava, apesar de nunca ter dito. Do jeito dele, ele tentou, apesar de ter errado. E eu, sem maturidade, senti tudo isso, que é natural. Também não sou perfeito. Então, hoje uma visão de um homem de 52 anos, sendo que meu pai morreu com 55. E a formação que eu tive, nem de longe meu pai teve. O amor que eu recebi, nem de longe meu pai recebeu. A vida dele foi muito sofrida. A mãe dele era garota de programa e o pai era alcoólatra e abandonou ele ainda criança. A gente tem a mania de olhar só para o nosso umbigo, só para o nosso sofrimento e julgar e criticar tudo que está à nossa volta. É lógico, as pessoas mais próximas são o nosso alvo. Depois de um tempo distante, olhando com saudade e amor, a compaixão é gigante. E para o meu pai eu escrevi uma carta que estará na segunda parte do documentário Passageiros, que eu vou deixar um trechinho para vocês ouvirem e verem agora. Pai, a sua partida foi cedo demais e nós não tivemos tempo para aquela conversa, aquela que você diria pela primeira vez: eu te amo, meu filho. Ou aquela que eu diria pela primeira vez: eu te amo, meu pai. Além dessas, quantas palavras necessárias não foram ditas? Quantos sentimentos não foram expressados? Lembro-me que só uma vez eu ouvi chorar. Eram lágrimas de arrependimento que tentaram dizer algo, mas não disseram. Eu não sei qual é a história que você tem com seu pai, se ele é presente. Eu queria que você valorizasse muito teu pai enquanto ele está vivo, porque a vida passa muito rápido. E mesmo com os defeitos, com os erros que ele cometeu, geneticamente, fisicamente, ele é o teu pai e nunca deixará de ser. Sabemos que pai não é aquele que gera uma criança, é aquele que cria, aquele que dá amor. Contudo, esse vínculo genético, natural, não é por acaso se a gente olhar pelo aspecto espiritual. Se seu pai está vivo, mas distante fisicamente por problemas de relacionamento, passa a mão no telefone e liga para ele agora. Se der, vá até lá e dê um abraço e diga que apesar de tudo, você o ama. Confie em mim. Tire essa pedra, essa rocha, se ela existir dentro de você, para você não ter arrependimentos no futuro, como eu acabei colecionando e tive que lidar com isso. Consegui remover essa pedra. Hoje eu olho para o meu pai com muito amor, com muita saudade. Eu desejo que você tenha um lindo domingo do Dia dos Pais com a sua família. Abraço todo mundo, porque a vida passa muito rápido e as coisas que realmente valem a pena, às vezes a gente esquece. E pai e mãe não é só para as datas comemorativas, é para todos os dias. Então, nunca perca a oportunidade de estar presente na vida deles. Espero que você tenha chegado até o final do vídeo e que você possa tirar algumas lições. E se gostou, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo, essa mensagem que foi aqui, direto do coração, para quem sabe ajudar outras pessoas. Um abraço, fique com Deus.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo, ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.